A década de 70 foi responsável por trazer alguns clássicos do cinema de terror, thrillers, psicológicos, tem para todos os gostos, né? Mas de terror, por exemplo, a gente pode lembrar O Exorcista, O Massacre da Serra Elétrica, mais pro final da década de 70, lá em 79, tivemos Alien, o Oitavo Passageiro. E esse filme aqui, Don't Look Now, ou Inverno de Sangue em Veneza, nem sempre é lembrado, ou pelo contrário, muita gente nem conhece esse filme, ele é subestimado e eu posso te dizer, tá? É um filmaço, eu gosto demais e ele tem momentos marcantes e tem pelo menos uns dois momentos nesse filme que me traumatizaram lá na primeira vez que eu vi há muito tempo e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar dessa coprodução entre Reino Unido e Itália, chamado Inverno de Sangue em Veneza. A adaptação do conto de Daphne du Maurier, dirigida por Nicolas Roeg, um filme lançado, em 73, isso quer dizer o quê? Que tá fazendo 50 anos esse ano e no vídeo de hoje a gente vai dissecar esse filme, trazer aí para quem não conhece, eu vou dar a minha perspectiva sobre essa obra e do porquê que você precisa conhecer. Infelizmente esse clássico não tá nos streamings tradicionais, infelizmente, cadê Netflix, cadê Prime Video? Botem esse filme aqui, pelo amor de Deus. Caso contrário, você tem que pesquisar mais. O que rola em Inverno de Sangue em Veneza? Você tem uma família morando na Inglaterra, numa casinha ali, um jardim e tal. O casal com seus dois filhos, uma menininha e um menininho. Os dois estão brincando lá do lado de fora. Isso é nos primeiros minutos do filme e é muito importante para esse filme, tá? Uma tragédia rola com uma dessas crianças. Lucas, você não vai falar? Não! Para você que não viu o filme e quiser assistir, ir lá procurar o filme, ter a experiência completa, tá? Mas vai rolar uma tragédia. O casal, depois de algum tempo, vai se mudar por um período ali para Veneza, onde o John, feito pelo Donald Sutherland, que tá num papel maravilhoso aqui, o elenco desse filme é muito bom, e ele trabalha com restauração, ele tá restaurando uma igreja, uma capela. Enquanto eles estão lá, o que acontece? Aquela tragédia que rolou, ela vai voltando, né? Eles estavam com uma vida tranquilinha, mas vai voltando, né? Personagens estranhos e não muito confiáveis vão, né, cercando aquele casal ali, meio que quebrando a paz deles, e aí trazendo o sentimento de culpa, paranoia. Será que aquilo é da cabeça dos personagens? É por conta do trauma que eles tiveram, né? E aí o peso tá vindo de volta quando eles estavam achando que já estava passando aquilo. E algumas subtramas vão rolar nesse roteiro que vão deixar a gente intrigado, né? Porque, por exemplo, em Veneza estão rolando assassinatos nesse período ali. E isso, de uma maneira sutil, de uma maneira curiosa até, vai se interligando com a história principal. E aqui a gente tem o nosso filme. Uma das primeiras coisas que eu acho que esse filme ele é diferenciado, tá? Esse filme ele já tem uma identidade gigantesca que faz com que um filme de 50 anos ainda assim hoje em dia seja simbólico, marcante, né? Que deixa a gente pensando ali sobre as suas imagens, seus elementos visuais, né? Desde a primeira cena em que a família tá lá de boa e rola a tragédia, a maneira como o filme é montado e vai mudando perspectivas dos pais, das crianças e de forma gradual aumentando um suspense ali, algo que vai dar ruim, você sabe que vai dar ruim e aí você torce, não, mas não é possível, não é isso que vai acontecer e o negócio vai se desdobrando. E coisas vão rolando, daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco mais sobre essas coisas dos elementos e o que eles, no início, já quer dizer uma coisa lá pro final do filme, que é muito interessante, mas que mesmo que naquele início a gente não saiba as respostas, o filme ele vai trazendo lentamente elas ali, você vai falando, é mesmo, né? Aquilo aconteceu lá no início e desdobrou lá pro final. Тут
quanto é macho. Perceba como a direção do Nicholas Roeg, o diretor, ela transforma Veneza em um personagem. A cidade é um personagem crucial nessa trama, tá? Ela se torna um labirinto. Veneza é aquele jeito, né? As ruínas bem estreitas, negócio fechado, e aí de vez em quando o casal, né, o John e a Laura, eles saem ali à noite nas ruas de Veneza e eles se perdem, e aí parece que eles enxergam alguma coisa, eles vão atrás e de repente eles estão num lugar onde eles não sabem onde vai dar, e é sobre isso, tá? Veneza é essa coisa que teoricamente é pra ser linda, romântica e tal, e se transforma num pesadelo, tá? E mais uma vez, beleza, tá na narrativa do filme, mas a forma como o filme é concebido, filmado, né, como essas cenas são construídas, enquadradas, tem uns momentos de tensão ali, que um personagem tá correndo risco de vida, tá em perigo, que também é muito convincente, através da perspectiva que a gente enxerga como aquilo tá acontecendo. Por exemplo, sem dar spoiler, tá? Mas tem uma cena que o personagem do Donald Sutherland tá numa altura ali e vai acontecer um negócio, você vê que ele tá lá, você vê que o ator tá lá, ou melhor dizendo, a maneira como é concebido ali, né, como é filmado por debaixo, dá aquela sensação de altura, e conforme as coisas vão se desenvolvendo na cena, a agonia vai crescendo, porque a gente tá por uma perspectiva que o cara tá muito alto. Estamos falando aqui de um filme que ele preza muito por essa vibe thriller, sabe? De investigação entre aspas, né? Uma investigação mais amadora ali do personagem principal, do John, o que tá acontecendo ali em Veneza. Será que tem alguma coisa a ver com o passado dele? Mas é um drama. Como eu disse, um drama que explora a culpa, o luto, o sentimento de perda, a aceitação ou a não aceitação de algo trágico que aconteceu naquela família. Mas isso não quer dizer que o filme não tenha, as suas pitadas de terror. O terror tá ali no meio, principalmente, o psicológico. Uma coisa que é notável desse filme também é como eles trabalham muito bem no roteiro a relação desse casal, do John e da Laura. E o elenco, nessa hora, faz muita diferença, né? O trabalho do Donald Sutherland e da Julie Christie, que faz a Laura, é muito bom porque você acredita que é um casal. Então, na primeira metade do filme, eles exploram muito a relação do casal, a intimidade deles, né, os diálogos, os pensamentos, aquela coisa de que, cara, eles estão tentando seguir adiante, né, mas muitas vezes é bem mais complicado, né, a vida e a nossa cabeça tenta fazer a gente ficar atolado. Jesus. Alguns elementos notáveis também nesse filme é, primeiro, a trilha sonora maravilhosa, belíssima, composta principalmente por violino, por piano, e é bem pontual, não é aquele tipo de trilha invasiva que tá o momento todo no filme, não, tem uns momentos bem silenciosos, então eles sabem usar muito bem a trilha em prol daquele suspense, daquele caos que vai sendo criado em algumas cenas. A cor vermelha nesse filme é muito importante. Note como em momentos ali cruciais ela tá presente e acaba sendo ali o significado também dessa trama toda. E por mais que o filme em todo o seu desenvolvimento seja muito bom, é o final dele que acabou marcando muito. Quem lembra desse filme, geralmente, a grande maioria, vai lembrar do final. Como eu disse pra vocês, né, a primeira vez que eu vi esse filme eu era pré-adolescente, era moleque, tá? Não peguei todas as coisas do filme ali de primeira e tal, mas uma coisa sempre ficou na minha cabeça, que é o final, que é a resolução, que é aquela imagem, aquela revelação que quem assistiu o filme vai lembrar aí. Pois é, isso aí foi um trauma, né? Aquilo fica na cabeça. Mas esse filme, ele não se resume a isso. Pelo contrário, ele vai muito além. Daqui, mais pro final do vídeo, eu vou falar as minhas interpretações, o que eu acho desse final maluco aí, do que acontece. Mas Inverno de Sangue em Veneza é aquele típico filme que, às vezes, de uma maneira improvável, mostra pra gente sobre essa dor, né, da perda e tal, mas principalmente que nem tudo vai ter resposta na vida. E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa se contentar com isso.
Eu acho um filmaço, tá? Eu dou uma nota 9 pro filme. Assista, recomendo muito, né? Abrace ali aquela trama, aqueles personagens, contada de uma maneira talvez não tão tradicional quanto você esteja esperando de um filme de suspense ou um filme de terror, e é justamente isso que destaca essa obra e consegue fazer ela ser tão relevante. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, bora lá. John e Laura estão lá em Veneza, o John tá trabalhando, né? Parece que tá tudo bem. O filhinho deles, né? Ele ficou lá na Inglaterra e a filhinha deles morre no início do filme. Numa cena já impactante, né? Nos primeiros ali 4, 5 minutos, que ela tá brincando, vai pegar uma bola num laguinho e acaba se afogando, né? E aí o pai dela vai atrás, nada, né? E aquela cena do personagem do John abraçando a filha e sofrendo, enfim. O caminho do casal vai cruzar com o de duas irmãs, em que uma delas é cega e ela é médium. E ela começa a descrever a menina pra Laura, né? Mesmo a menina morta, ela não falou, não comentou nada, né, para aquela mulher. Era uma mulher estranha, ela nunca tinha visto na vida. E a Laura, ela fica completamente obcecada com essas duas irmãs, com essas médiums, né, procura elas ali, não, quero saber mais coisa, o que mais que ela falou. Então a médium fala para elas que é como se a menina tivesse bem, mas ela tá querendo avisar alguma coisa, né? Provavelmente eles estejam em perigo, será mesmo? Não será exagero? Verdade é que o John, de vez em quando, andando pelas ruas de Veneza, ele vislumbra algo ali, isso bem de vez em quando no filme, tá? Alguém passando com capa de chuva vermelha, né? Parece uma criança andando pelas ruas e logo ele lembra da Christine, que é a filha dele falecida. Bem, as irmãs médium, elas promovem algumas sessões ali que a Laura vai, aí é um negócio que começa a ficar meio estranho, né, porque parece que a mulher que tem lá o dom, né, ela incorpora, e parece que tá lá na hora H, interagindo, e fica aquela coisa bem desconfortável, e a Laura querendo, né, alguma mensagem, qualquer coisa. A mulher tá naquela situação, por mais que ela não acreditasse naquilo, ela tava pagando pra ver, porque querendo ou não, era uma forma dela ter contato com a sua filha, né? Não aceitar essa partida e tal. Inclusive, a médium, ela fala pra Laura, né? O seu marido, ele também tem um dom, só que ele não trabalha isso, né? Ele não quer aceitar aquilo. E a Laura, né, ela fala pro John, ó, seguinte, as mulheres falaram que a gente tá correndo perigo, que a Christine, nossa filha, tá querendo avisar. É óbvio que o marido não acredita. Ele fala, isso é bobajada, para de andar com esse pessoal. E aí o filme dá alguns detalhezinhos ali, por exemplo, a Laura, ela para de tomar os remédios. Aí você pensa, tá, será que ela tá desse jeito, que ela não tá tomando remédio, que ela tá mais sensível, né, que nada de aquilo é sobrenatural, porque o filme ele permeia, né, entre essa coisa real, essa tragédia que rolou, e um lance sobrenatural também. Uma certa madrugada, eles recebem um telefonema e o filho deles que tá lá na Inglaterra, o Johnny, ele se acidentou, tá, um acidente leve, mas a Laura, claro, fica com dor no coração, fala, pelo amor de Deus, preciso ir lá ver meu filho e tal, e ela pega um voo para voltar para Inglaterra. O John fica em Veneza. Porém, as coisas começam a ficar sinistras pro John lá em Veneza a partir desse ponto aqui no filme. Por quê? Primeiro, ele vai lá trabalhar com um negócio de restauração e aí é a cena que ele sobe um andaime ali e aí o jeito que é filmado, né, dá aquela certa agonia. Rapaz, se esse homem cair daí, o negócio tá meio frágil, balançando, porque toda a estrutura é bem antiga, né? Negócio de Veneza, negócio aí de centenas e centenas de anos e tal. E realmente, uma tábua de escola bate no andaime que o John tá e ele fica pendurado por uma corda, né? E aí ele começa a balançar ali, prestes a cair, prestes a morrer, mas os caras conseguem resgatar ele.
Depois disso, depois desse susto, né, ele troca uma ideia com o bispo lá, que é um cara meio esquisito, né, uns papos assim. Ele olha ali depois que o John sobrevive, fica com uma atitude meio estranha. Meu amigo, você queria que o cara morresse? O que é que tá acontecendo? Não dá pra sacar muito qual que é a desse bispo e de outros personagens que vão aparecendo, né? Tem o lance das irmãs e tal, são personagens, como eu disse antes no começo do filme, não tão confiáveis assim, né? Pelo menos o filme faz parecer que não. E aí, o John tá dando uma espairecida ali pelas ruas de Veneza, a polícia tá retirando um corpo, né, lá da água, e tá rolando esses assassinatos, né? Então, provavelmente tem um assassino à solta por ali. E para piorar, né, logo depois desse momento, o John tá ali olhando e tal pela água e passa um barco em que tá as irmãs, elas estão todas de preto, né, a médium lá, com a Laura, com a mulher dele, mas a mulher não tinha ido embora. Será que ela voltou? Será que o John tá delirando? Será que existe uma grande conspiração? E é isso, ele passa a investigar se a mulher dele foi mesmo, porque se ela foi, ela ainda provavelmente estaria no voo ou no aeroporto, não tinha celular naquela época, não tinha internet, né? Então, ele foi pra delegacia prestar queixa. O delegado também é um cara meio esquisito, né? Um cara ali que ajuda, mas tem uns olhares, tem umas reações duvidosas também. E aí o John fala das duas irmãs que estavam com a mulher dele, achando que ela, sei lá, pudesse ter sido sequestrada, quem sabe? I want you to help me, Mr. Baxter. Try again. O que acontece? Depois de John vagar ali por Veneza toda, o delegado manda um policial, né, seguir ele para ver o que ele vai fazer. Ele acaba ligando para Inglaterra, descobrindo que sim, Laura está lá, né? Ela realmente foi lá para ver o filho deles, que o filho deles tá tudo bem, tudo certo. E aí detalhe, as irmãs gêmeas foram presas por conta da denúncia do John, né? Aí ele corre lá na delegacia, fala, não, tá tudo sus e tal, tem uma das irmãs que já tava em um outro lugar, só que a pobre da médium lá, a cega, tava lá sem entender por que ela tava presa, e aí ele fala, ó, tá liberado e tal, né? Eles liberam a mulher, ele acompanha ela até o hotel, deixa ela lá com a outra irmã dela, que já tá no quarto também, e vai-se embora. Quando ele vai embora, a médium, ela começa a passar mal, né? Vendo umas coisas, falando pra chamar ele e tal, mas é tarde demais. Ele já foi noite adentro, já tá à noite, né? Lá em Veneza. Nesse meio tempo, a Laura, que tava lá, já voltou pra Veneza pra encontrar com o John. Aí o filme fica um caos, mas é um caos bem feito. É um caos que é justamente pra deixar a gente com ansiedade. Porque o John, ele vê o diabo da criança, da pessoa de capa vermelha, né? E vai seguindo ela. A Laura tá indo atrás dele ali, né? Tentando achar o marido. E ele vai se metendo umas ruelas ali, nos lugares cada vez mais escuros, nos portões, vai fechando, até que essa figura com o capuz vermelho para ali num lugar bem isolado, bem afastado, fechado, virada ali para a parede, né? E aí o John fala, opa, né? Ele tá, sei lá, tá achando que é a filha, ou tentando descobrir quem é aquela figura. E aí, será a filhinha de John? Bem, quando ela vira, ele se depara com uma mulher com nanismo bem mais velha. Não é sua filhinha não, John. Não é não, se for filhinha, meu Deus do céu, o que aconteceu com ela, né? E a movimentação, ela fica fazendo assim com a cabeça, não é a Christine não é sua filha não. E ele fica em choque, a figura então pega ali uma navalha, um negócio e ó, flap, passa no pescoço de John, matando ele. Ele cai, feito uma manga podre, né? O sangue dele vai escorrendo, e aí essa parte é muito interessante também, porque o sangue dele vai para uma capela antiga. No início do filme, não sei se vocês vão lembrar, mas quando rola a tragédia com a filha dele, ele tá trabalhando um negócio de restauração, com umas imagens e tal, e cai um líquido vermelho, quase como um presságio ali, e se conecta muito com essa cena dele ter morrido, o sangue dele escorrendo pela capela, porque no iniciozinho, nos primeiros minutos, né, o líquido vermelho se espalhou também pela foto, que era a foto de uma capela. Calma lá que ainda tem muita coisa pra gente investigar sobre esse final, porque a última cena
é a mulher dele de preto com as irmãs de preto passando num barco ali no velório do John. Ou seja, aquela cena no meio do filme que ele avistou a mulher passando com elas e achou que ela tinha sido sequestrada, sei lá o que, era no futuro. Lembra que o John tinha o dom da premonição, que nem ele sabia, que ele não queria, né, dar atenção àquilo? Pois é, foi uma visão que ele teve do futuro, do próprio velório dele, da morte dele. E aí, fim de Inverno de Sangue em Veneza. Quais são algumas das minhas interpretações, apesar de que eu acho que esse filme, essa história, ela não tem uma resposta certa. Tem coisas, elementos que a gente pode trazer, que a gente pode falar, pode ser isso aqui, pode ir por esse lado. Por exemplo, o vermelho, a cor vermelha, que indica sangue, que indica morte, né? Seria aquela figura do final, a morte de John? Ela foi a morte de John, não à toa matou ele, né? E aí é bizarro a gente parar pra pensar, porque ela estava vestida exatamente igual a filha dele quando ela morreu. Então seria a morte da filha dele no começo, que ela estava vestida de vermelho, uma premonição, presságio da própria morte do John lá em Veneza, né, que tava ali, ela morreu afogada na água, Veneza, água, vermelho. Mas aí a gente tem que viajar, né, porque a filha dele, a criança, precisou morrer para ser um sinal para a morte dele. Pode ser ou pode não ser. Agora, a gente não pode esquecer que tem o fator lá dos assassinatos que realmente estavam rolando, né? Cadáveres estavam aparecendo. Então, se existem esses assassinatos, será que aquela figura, aquela mulher é responsável por todos eles ou ela é parte de, sei lá, um esquema que talvez esses personagens estranhos, como o bispo, como o delegado, talvez também estejam envolvidos? Sei lá, uma espécie de seita, enfim. As irmãs que tinham a médium lá, apesar da gente desconfiar muito delas, elas acabaram, né, provando ali que queriam ajudar o John. Realmente queriam alertar com o uso da premonição dela que, ó, alguma coisa de ruim vai acontecer, e ele não ouviu. Independente da verdade ou da resposta aí para Inverno de Sangue em Veneza, é mais ou menos o que o filme quer dizer. Nem tudo tem resposta. O John, ele foi atrás da resposta, ele foi atrás da figura e ele acabou não recebendo a sua resposta e morrendo, né? Tem coisa que é isso, a gente morre e a gente não sabe a verdade. E você, já assistiu Don't Look Now, Inverno de Sangue em Veneza? Você gosta desse filme? Você também acha que ele é pouco lembrado, meio subestimado aí pela galera? Tem mais algum elemento, mais alguma coisa aqui que dê pra interpretar do filme que eu acabei não falando, que você se lembra? Deixa aqui também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.